Temos agora aqui este exercício sobre movimento circular uniforme, a situação que aqui temos é a seguinte: temos um ponto, que é este ponto, que ele desloca-se, efetua um movimento circular e falo com uma velocidade constante, em módulo, se quiseres com uma frequência angular constante. E o que nos é dito é que o ponto é um ponto em rotação, efetua 220 rotações por minuto, é uma espécie de frequência do ponto, 220 voltas por minuto, ou 220 rotações minuto, e descreve uma circunferência de centro no ponto 30-30, portanto o centro no nosso referencial XY encontra-se no ponto 30-30, então digamos que isto é 30, no eixo do X, e no eixo dos Y é 30, são centímetros, okay? Isto é centímetros, isto também, aqui, e que o raio desta trajetória é R, igual a, chamemos-lhe R, pequeno, igual a 20 centímetros, portanto 20 centímetros aqui é o nosso R. E o que é pedido aqui é determinar as coordenadas do ponto em função do tempo em segundos. Portanto, coordenadas do ponto, temos que dizer quais são as coordenadas x, y do ponto, em função do tempo. Portanto, à medida que o ponto roda, a posição dele muda, portanto, as coordenadas mudam e as coordenadas mudam em função do tempo decorrido. Portanto, o y e x e y são funções de t. E é-nos pedido que, digamos, indiquemos as expressões para x e para y nas condições que as alíneas têm. E na linha A, o que nos é dito é, no instante t igual a 0, o ponto encontra-se na posição 50-30 e move-se no sentido horário. Ora, a posição 50-30, x igual a 50, y igual a 30, é esta posição em que o ponto agora está. Podes ver que a coordenada em x dele é 30 mais o raio, portanto 30 mais 20, 50, e a coordenada y dele é 30, portanto as coordenadas, a posição 50-30 é esta aqui. Vamos, para efeito de uma primeira abordagem, ignorar o sentido horário aqui. O sentido horário é o sentido dos ponteiros, é este. Vamos antes supor que o ponto se move no sentido anti-horário. E, portanto, para t igual a 0, ele encontra-se aqui. Desloca-se no sentido anti-horário com uma velocidade que se pode deduzir do número de voltas por minuto que ele dá. Aqui está número de voltas minutos, número de voltas por minuto. E do raio que a circunferência tem. Talvez queiras fazer uma pausa neste vídeo e procurar encontrar por ti mesmo as coordenadas do ponto em função do tempo. Então, temos aqui resumidos mais ou menos os nossos dados, e uma maneira de pegarmos neste exercício e tentarmos arranjar então as coordenadas do nosso ponto xt, do nosso ponto, coordenadas xt, yt, nós começamos numa situação mais simples. Por exemplo, uma situação em que a nossa trajetória, a circunferência que descreve a nossa trajetória, esteja na origem do nosso referencial e não no ponto 30-30. Queria eu dizer no ponto 50-30. Não, estava a falar da origem aqui 30-30, estava certa a primeira indicação.
Então, considera que temos a nossa trajetória centrada na origem do nosso referencial, e o que nós queremos é, se o ponto sobre a nossa circunferência estiver numa posição correspondente a um ângulo θ, quais são as expressões para x e para y. É fácil ver que o x ele representa o quê? Representa a projeção do nosso ponto no eixo do x, portanto representa a medida deste segmento aqui, e ela é dada por r cosseno de θ. Ok? É fácil ver isto porque se chamarmos a esta medida x, consideras o triângulo retângulo que aqui está, e quem é o cosseno do ângulo θ? Bem, é x sobre r. Podemos ver aqui que cosseno de θ é igual a x sobre r. E se, portanto, passarmos agora o r para este membro, o que vamos obter é a expressão que aqui está em cima. Se agora quisermos obter a coordenada y, novamente, considerando o triângulo retângulo que aqui está, nós vemos que y sobre r é o seno do ângulo, como podes ver aqui, e passando o r para o primeiro membro, nós deduzimos para o nosso y r seno de θ. Agora nós vamos supor que temos um ponto e que o nosso ponto se move com a velocidade angular, a velocidade apenas ou a frequência de 220 rotações por minuto. E nós queremos ver qual é a velocidade angular correspondente a estas 220 rotações por minuto. Repara que este 220 RPMs, ele dá-te o número de voltas por minuto. Portanto, está-te a dizer a taxa a que são dadas as voltas, e isto é o que significa frequência. Mas nós podemos deste número tirar quem é o período deste movimento circular, quem é a frequência linear e quem é a frequência angular. E uma vez que a gente conhece a frequência angular, nós sabemos que o θ, o ângulo, é igual a ômega vezes tempo. θ igual a ômega vezes tempo, e temos a posição do nosso ponto em função do tempo se ele se deslocar numa circunferência de raio r centrada na origem. Então, vamos ver. Vamos tentar obter o nosso ômega em radianos segundo. Pronto, como é que a gente converte rotações por minuto para radianos segundo? Bem, uma rotação, em termos angulares, uma volta, corresponde a um ângulo de 2π. Portanto, se no minuto o ponto dá 220 voltas, que é o que esta informação diz, 220 voltas por minuto, então, se uma volta são 2π radianos, 220 voltas são 220 vezes 2π, e agora, em vez de pôr rotações por minuto, vou pôr radianos por minuto. Portanto, temos aqui 440 π radianos por minuto. Mas suponham que nós queremos o nosso tempo t em segundos e, portanto, eu quero ter a minha velocidade angular em radianos por segundo. Então, como é que faço aqui? Se num minuto é descrito um ângulo de 440 π radianos, em 1 segundo é descrito um ângulo de 440 π sobre 60. Portanto,
1 segundo é 1 centavos de um minuto, radianos por segundo. E isto dá, fazendo as contas, 22 terços de π radianos por segundo, e isto é o nosso ômega. E então ficamos com as coordenadas do ponto, coordenadas do nosso ponto são x de t igual a r cosseno de ômega t, mas o r são 20 cm, que é o raio, o ômega são 22 sobre 3 π, 22 π sobre 3, 22 π sobre 3 vezes t, e o yt é igual a r seno de ômega t, o que dá, o raio é 20 seno de 22 π sobre 3 t. E isto dá-nos a posição se o ponto estiver centrado na nossa origem. Mas o problema inicial não tem o ponto centrado na nossa origem. Não tem a circunferência centrada na origem, tem a circunferência centrada no ponto 30-30. Portanto, em que é que isso afeta as equações do nosso ponto? Bem, se a circunferência está centrada no ponto 30-30, observa que as coordenadas que nós obtivemos, cujas equações obtivemos há pouco, são relativamente ao centro. Então, se considerares um dado valor de x relativamente ao centro, relativamente a esta origem, só temos que somar ao x 30. E se considerares um dado valor de y relativamente ao centro, relativamente à origem, só temos que lhe somar aqui 30. Portanto, as equações que descrevem o movimento do ponto são xt igual a 20 cosseno de 22 terços de πt mais 30 e yt igual a 20 vezes seno de 22 terços de πt mais 30. E é isto, à medida que o tempo passa, vai-nos dando as coordenadas do ponto sobre esta circunferência.